Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Conservador Patriota. Estamos aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje é Venezuela e o fim do Foro de São Paulo. Como já falei em vídeos anteriores, o Foro de São Paulo foi criado no início dos anos 1990, após a queda do Muro de Berlim, pelo Lula e pelo ditador Fidel Castro, com o propósito de transformar a América Latina em um continente comunista, a exemplo do que foi a extinta União Soviética. Seria a URSAL. Para que isso ocorresse, a organização mafiosa comuno-petista, o PT, deveria chegar ao poder e financiar esse projeto com dinheiro público desviado, o que foi descoberto através dos processos do Mensalão e do Petrolão. Esse dinheiro, além de financiar Cuba, financiaria partidos de esquerda, assim como a candidatura de políticos de esquerda, organizações narcoterroristas como as Farc e o MIR, movimentos sociais de esquerda, etc. Isso foi feito tão logo o PT chegou ao poder no Brasil. No caso da Venezuela, todas as campanhas do ex-ditador Hugo Chávez tiveram o apoio logístico e financeiro do Brasil. A Venezuela se tornaria o microcosmo do chamado socialismo do século XXI, ou seja, da futura URSAL. Por ser uma ilha e um país altamente dependente, Cuba não poderia servir como exemplo, até porque já era uma ditadura. O chamado bolivarianismo seria diferente das ideologias comunistas já conhecidas, que pregavam a luta armada para se chegar ao poder, a exemplo do marxismo-leninismo, do trotskismo e do maoísmo. O socialismo do século XXI se caracterizaria por apoiar grupos minoritários como indígenas, por exemplo, e por formar a chamada democracia radical ou totalitária, ou seja, não seria mais uma ditadura que colocava o nome democracia como na antiga Alemanha Oriental, mas uma ditadura com todas as características de um Estado democrático de direito, e a Venezuela de Chávez seria o modelo. O bolivarianismo ou socialismo do século XXI teve apoio e foi construído por intelectuais de esquerda como os argentinos Ernesto Ladao, Chantal Mouffe, Abílio Barón e o uruguaio Lírio López Velasco, o alemão Heinz Dürerich e o boliviano Álvaro Limeu. Essa democracia radical ou totalitária teria como premissas o aparelhamento total da cúpula do Poder Judiciário, a captação das Forças Armadas, o controle total da mídia através da censura e do suborno de empresários de mídia e jornalistas, permanência no poder mantendo eleições livres, porém fraudadas. Então são essas quatro premissas que tinham. Como começaria a fraude eleitoral? Primeiramente, os institutos de pesquisas corruptos ou pertencentes a membros do regime sempre mostrariam os candidatos do regime como vitoriosos caso a eleição fosse naquela determinada data. Em segundo lugar, haveria ampla divulgação dessas pesquisas mentirosas, tendenciosas e criminosas através da mídia, com a chancela dos jornalistas e o apoio amplo e descarado dos intelectuais e artistas comunistas festivos, caviar, lacradores comprados. Em terceiro lugar, construir milícias digitais para demonizar e destruir as reputações de opositores ao regime com auxílio da mídia, além de perseguições e prisões. 5. A formação de milícias e coletivos paramilitares para oprimir a população. Então, essa situação da fraude eleitoral, isso nós já estamos vendo aqui no Brasil. Começam os institutos de pesquisa, que são todos eles criminosos, começa a botar o candidato que você vê que não tem nenhuma popularidade na frente das pesquisas, e assim eles vão construindo uma narrativa de que aquele é o candidato que vai ser eleito. E não interessa que o povo goste. Aquilo já está mostrando ele na frente, e aí vão os artistas, os intelectuais apoiando aquele candidato,
a mídia construindo aquela situação toda, para que no final ele seja eleito, entre aspas, mas sem apoio nenhum popular. E eles continuem no poder. Isso tem sido assim em toda a América Latina e principalmente no Brasil. A gente pode ver que já estão construindo uma narrativa para em 2026 o Lula ser reeleito. Ele está na frente das pesquisas, um sujeito que não pode nem sair nas ruas. Então, a gente já vê isso. O candidato agora, prefeito Boulos, na frente de São Paulo, é inacreditável. Um cara que é invasor de prédio público está na frente das pesquisas. A gente vê que isso tudo é construído. E eles vêm fazendo isso e vão continuar fazendo sempre. E não é só aqui no Brasil. Nos outros países também, onde a esquerda está comandando, eles fazem a mesma coisa. Nos Estados Unidos também. Agora a eleição do Trump com a Kamala Harris, ela está dizendo que a Kamala Harris passou o Trump. Além disso, o governo chavista se aliou aos narcoterroristas e introduziu agentes da repressão cubana e russa nos órgãos de repressão da Venezuela. O que se viu nos governos Chávez e depois no de Maduro foi o que aconteceu em todo país que adota o socialismo comunismo. Extrema pobreza e miséria da população, que fez com que milhares de venezuelanos emigrassem para o país no maior imigração da história da humanidade, foi o que aconteceu com o Brasil, na Colômbia, está cheio de venezuelano lá. Destruição completa da economia, com falta de produtos, escassez de comida, índices elevadíssimos de desemprego e inflação, juntamente com sucateamento e pulverização das ações das empresas estatais como a PDVSA, transformação da Venezuela em um narco-estado terrorista, aparelhamento total dos poderes estatais e da administração pública em um aparato repressor jamais visto, inclusive com a atuação de agentes de Cuba e da Rússia, o Grupo Wagner, controle total da mídia e das redes sociais. Essa revolução socialista, disfarçada de democracia social, radical, levou a população ao desespero. E o que vemos hoje é uma contra-revolução por parte dessa população, que não se conforma com a fraude eleitoral promovida por Maduro e quer que o representante da oposição, Edmundo Gonzalez, assuma. O apoio da comunidade internacional, como a União Europeia, Argentina, Peru, Estados Unidos e a OEA, a oposição, fez com que Maduro recorresse a uma guerra contra a população, utilizando-se de paramilitares cubanos e russos para a polícia e o exército da Venezuela estão se juntando à população. Temos que entender que Lula e a organização mafiosa comuno-petista bolivariana têm total responsabilidade sobre tudo isso que está acontecendo. Foi o governo do PT quem primeiramente financiou e auxiliou logisticamente para que Hugo Chávez ascendesse ao poder, sendo que depois que Chávez instalou sua ditadura comunista narcoterrorista, ele e seu sucessor Maduro passaram a financiar com dinheiro do narcotráfico Lula, através do PT, partidos de esquerda como o de Néstor Kirchner na Argentina, Evo Morales na Bolívia, Fernando Lugo no Paraguai, Orlando Mala no Peru, Zelaya em Honduras, Gustavo Petro na Colômbia e movimentos como 5 Estrelas na Itália e o Partido Podemos na Espanha. Isso foi obtido pelo depoimento do ex-chefe de serviço secreto da ditadura venezuelana, Hugo Carvajal, a jornalista Cristina Segg. Ou seja, Lula e o PT são cúmplices de todo o democídio que está acontecendo há décadas com o povo venezuelano. Será que o povo brasileiro vai esperar chegar ao nível da miséria da Venezuela para reagir? Lula ladrão e o PT estão plantando a fraude eleitoral que eles pretendem aplicar em 2026.
mostrando que um sujeito que não possui apoio da maioria da população brasileira como favorito nas pesquisas. Não há a menor dúvida que o Lula apoiará o Maduro. É uma questão de sobrevivência política e pessoal. É hora de darmos fim à maior conspiração já feita na história contra todo o continente, chamado Foro de São Paulo, que teve a cumplicidade e a conivência do silêncio dos jornalistas da grande mídia durante décadas, só denunciada pelo falecido professor Olavo de Carvalho. É hora de encerrarmos de vez esse capítulo triste da história do Brasil e da América Latina, e enterrarmos de vez com toda a organização mafiosa partidária que prega o comunismo socialista, PT, PSB, PSOL, etc. É preciso criminalizar o comunismo, como é criminalizada ideologias como o fascismo, o nacionalsocialismo e o integralismo. Então é isso. O Foro de São Paulo, ele está praticamente acabado. Caso a Venezuela realmente recupere a democracia verdadeira lá e o Maduro saia, porque não vai ter mais condição de fazer o que eles estavam pretendendo fazer. Só que o Brasil continua o seu processo de comunização, que eu vou explicar em vídeos depois como está e o que falta para o Brasil se tornar comunista, que já está muito perto disso, e o processo de fraude eleitoral, que está visível, só não vê quem não quer. Esse processo de fraude eleitoral, ele está sendo copiado em vários países. Então, o que o povo tem que fazer? Reagir a isso. Não pode deixar que um candidato de esquerda que não tem nenhuma popularidade venha assumir. É ir para a rua. É povo na rua até derrubar. Como que está acontecendo. E olha que a Venezuela já está num processo de ditadura muito avançado. Um aparato de repressão muito forte. Se eles fazem isso, com tudo isso que tem contra eles, por que o povo brasileiro não pode? É comodismo e covardia, só pode ser. Então eu termino o vídeo dizendo a todos que compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal e falem para os amigos. Vamos em frente. Um abraço a todos.